Especial Meio Ambiente, o Congresso Nacional vai promover um mês inteiro de eventos sobre preservação ambiental na virada parlamentar sustentável. E começa hoje, às 8 da manhã, né, Pedro? Exatamente, daqui a pouquinho. E sobre este assunto, a gente fala agora com o deputado federal Zé Silva, presidente da Comissão de Legislação Participativa. Ele já está ao vivo aqui com a gente. Deputado, seja sempre muito bem-vindo aqui no nosso Agroamanhã. Bom dia. Bom dia, deputado. Bom dia, Lília. Bom dia, Pedro. Bom dia, Brasil. Sempre um prazer falar com o senhor, deputado. Vamos então falar sobre essa programação tão especial, né, que vocês estão aí planejando, que começa daqui a pouquinho às 8 horas da manhã. Bem, a virada sustentável, ela na verdade, é mais do que um evento, mais do que um mês, é um movimento onde se pretende trabalhar a consciência e a conscientização de toda a população. São mais de 30 entidades da sociedade civil. Estamos participando do Congresso Nacional, a Câmara e o Senado, e através da Comissão de Legislação Participativa, nós procuramos abrir as portas do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, para o debate e a reflexão, especialmente nessa Semana do Meio Ambiente, onde nós começamos esse movimento. Vocês que acompanham já há algum tempo, em relação à pauta verde, à pauta sustentável do Congresso Nacional, a pauta que é debatida na Comissão de Meio Ambiente, na Frente Ambientalista, na Comissão de Agricultura, tem a Frente da Assistência Técnica e Extensão Rural, a Frente da Agropecuária, e o grande desafio nosso é esse debate conscientizar toda a população do desafio da humanidade. Eu tenho afirmado que é um pacto mundial sem ninguém assinar. Ele é uma condição de sobrevivência da humanidade, que é produzir alimentos e preservar o meio ambiente. A partir desse desafio, eu que participo, junto com outros parlamentares da Conferência Mundial do Clima, entidades como a BMV, o IDS, diversas entidades, definindo a pauta sustentável, a pauta verde do Congresso Nacional. E são sobre esses projetos que nós estaremos debatendo a importância de aprovação dessa pauta no Congresso Nacional, a importância desses projetos, eles avançarem das comissões e até o plenário e virarem leis, mas leis que sejam legítimas nesse debate com toda a sociedade civil. Tá aí, deputado, e falando sobre leis, né, em defesa da preservação ambiental, o senhor já apresentou 3 projetos de lei importantes aí que estão em relação com a questão ambiental, né, para a sustentabilidade. Mercado de carbono, rastreabilidade, como que está a tramitação desses projetos de lei? Bem, Lília, nessa virada sustentável, esses 3 projetos são importantes, eles têm, eu diria, uma temporalidade do debate das conferências mundiais do clima. Esse do mercado voluntário de carbono, ele é um projeto prioritário, até um movimento nacional de apoio ao projeto. Ele é muito simples, ele vem para ajudar a colocar o Código Florestal em prática, para que o produtor rural, que tem uma visão de sustentabilidade, preserva o meio ambiente, ele receber por esse serviço. Não é um projeto de serviços ambientais, mas ele, a partir da reserva legal, da área de preservação permanente, o maciço florestal que ele tem, isso transformar em crédito de carbono, esses títulos verdes poderem ser comercializados. Então, é um projeto muito simples, que já há uma plataforma, o governo de Minas Gerais está trabalhando em sua implantação, o governo do Pará, e o outro projeto de rastreabilidade, ele se torna muito mais necessário ainda. Ele é chamado de selo agroverde, ele foi construído também já com alguns estados, como o Amapá, Minas Gerais também está implantando, o estado do Pará. Foi ajudado a ser concebido pela Universidade Federal de Minas Gerais e eu diria, como eu disse, é muito simples, o Pedro e Lília, é colocar a guia de trânsito animal e o cadastro ambiental rural na nota fiscal. Com isso, nós estaremos cumprindo uma exigência do mercado internacional que, inclusive, agora os frigoríficos, os importadores, eles já anunciaram que não comprarão mais de propriedade onde tenha desmatamento ilegal e nem também queimadas ilegais. Então, quando eu coloco CAR, eu vou saber exatamente em qual propriedade esses animais foram criados, se não há desmatamento, não há queimada ilegal. Então, ele é uma rastreabilidade onde o produtor não paga nada. Esse projeto, Lília, já está também com as assinaturas para entrar como urgência, vai direto para o plenário da Câmara dos Deputados, e está faltando alguns ajustes na negociação com as bancadas, especialmente as ligadas ao governo, já que
o setor produtivo, a indústria, apoia o projeto. O outro projeto, ele chama taxonomia, que na linguagem agronômica, né, é uma classificação verde, porque hoje é comum que projetos, políticas públicas, mesmo empresas e bancos, faz publicidade para que seja sustentável. Mas vocês colocam uma ação, às vezes, quase que insignificante, joga toda a publicidade. Então, ele, na verdade, ele é uma régua onde não basta dizer que nós somos sustentáveis. Tanto o governo como os bancos, os projetos, as políticas públicas terão que provar. E é uma escala, é uma régua que vai de verde escuro até vermelho. Quanto mais verde, mais sustentável. Quanto mais vermelho, menos sustentável. Esse projeto foi apresentado na última Conferência Mundial do Clima. Foi um estudo feito internacionalmente. São 13 países, 14 países só, que já apresentaram. Esse projeto está da nota da minha autoria também, que eu apresentei na última Conferência Mundial do Clima, que aconteceu no Egito, agora no ano passado. Então, são projetos muito práticos e que ajudam o Brasil a cumprir as suas metas de emissão de gases de efeito estufa e, principalmente, garantir sustentabilidade para toda a população, mas também garantir a competitividade dos nossos produtos no mercado internacional. Perfeito. Deputado, eu gostaria de aproveitar a participação do senhor aqui no nosso Agroamanhã para trazer uma questão importante em relação à tramitação lá da CPMI das terras indígenas, né? Como é que o senhor está vendo esse andamento dentro da CPMI, as discussões dentro dessa comissão? Olha, Pedro, eu tenho defendido as teses e a gente precisa ter coerência. Quando houve as ocupações, as invasões aqui do Congresso Nacional, quando há invasão de terra, tudo é patrimônio. Um é da população brasileira e outro é patrimônio privado. Então, tem que cumprir a lei. Invasor, para mim, é criminoso. A propriedade privada tem que ser preservada. Da mesma forma, em relação ao marco temporal, né? Você vê, a lei da regularização fundiária da minha autoria e a grande mudança que eu fiz na medida provisória, que foi chamada de MP da grilagem, é manter o marco temporal do Código Florestal, que é de 2008. A mesma tese eu estou vendo e estou fazendo a defesa de que mantenha-se o marco temporal da Constituição. Então, a gente tem que ter coerência com as políticas. Se a moeda, os dois lados têm que ter o mesmo critério. Então, essa é a defesa que, na minha visão, para dar segurança jurídica. E outra coisa, o Brasil não pode pagar uma dívida, que ela é histórica, que nós concordamos com as populações indígenas, que o Brasil tem 500 anos de dívida, fazendo outra dívida com outros setores da população brasileira. Então, é preciso, com muita clareza, pagar essa dívida com políticas públicas de assistência social, de assistência técnica, de infraestrutura, de apoio, de valorização à cultura e às tradições das populações indígenas. Então, na minha visão, uma visão que eu creio que o Estado brasileiro precisa ter também, é que eu defendo junto com os meus pares no Congresso Nacional. Certo. E, deputado, estamos na iminência do Plano Safra, né? Articulações em Brasília entre os ministérios para que nós tenhamos aí o Plano Safra nos próximos dias, já que entra em vigor já em julho. Qual a sua expectativa, né? Tanto para médios e grandes produtores, mas também para os pequenos, que o senhor sempre defende bastante? Benida, é um desafio muito grande. Nós sabemos que a conjuntura que o Brasil passa hoje com altas taxas de juros, e eu tenho afirmado que quando você pega as taxas de juros e os custos bancários que acontecem em todos os planos safras, eu falo que nenhuma produtividade consegue pagar, como, por exemplo, foi no Plano Safra passado, que o juro para a agricultura familiar subiu de 2020-22 para 22-23, 67%, e para os médios produtores, 23%, e depois ainda não tinha recurso. Isso é inconcebível, mas o desafio, inclusive o governo, o ministro Fábio já debateu lá conosco da Frente Parlamentar, o ministro Paulo Teixeira, é achar o recurso para o spread. Spread significa que você que nos acompanha, o produtor rural, especialmente para a agricultura familiar, você tem a taxa de juros comum e para a agricultura é preciso ter uma taxa mais baixa. Essa diferença é que tem que pagar com os recursos do governo federal. E, na minha visão, o governo anterior cometeu um equívoco. Ele achou que o mercado resolveria a questão da safra brasileira. E foi um equívoco e agora é preciso corrigir. O governo tem que entrar. Agora, tem saídas, né? Por exemplo, eu defendo, fiz inclusive uma proposta de que a exigibilidade, ou seja, dos depósitos, especialmente
dos depósitos que os bancos têm, aumentar essa exigibilidade e também dos recursos hoje, com alguns mecanismos que os bancos coletam, faça aí a captação do dinheiro, e um percentual muito pequeno vai para ajudar a safra, para o plano safra, e os demais ele presta com juros comum. Então, é preciso apertar um pouco o cinto também do setor financeiro para garantir aquele que gera renda para o Brasil. Então, a expectativa ela é de que o governo está colocando que depende do Congresso Nacional, depende da aprovação do arcabouço fiscal, das novas regras fiscais. Eu tenho certeza que o Congresso não vai faltar com a sua parte, e nós esperamos que o governo também cumpra o seu papel. Então, eu estou defendendo que o Congresso aprove o arcabouço fiscal de maneira que seja justo, coerente, mas que o compromisso seja um plano safra que tenha mais recursos, com juros mais baixos, com menos burocracia, e o ministro anunciou que seja um plano cada vez mais verde. Deputado, rapidamente, eu gostaria de pontuar um assunto aqui. O senhor falou sobre arcabouço fiscal. Não tem como a gente não falar sobre a questão de articulação. Como é que está essa articulação com o Executivo, com o presidente Lula? Como é que está essa situação dentro aí do Congresso Nacional? A gente sabe que existe uma certa resistência, já diria o ministro Arthur Lira, perdão, o presidente da Câmara, Arthur Lira, já falou sobre uma falta de articulação. Caiu o deputado? Oi, Pedro. Oi, deputado. A gente está ouvindo o seu... Só perdemos sua imagem, mas eu estava só recapitulando aqui. O presidente da Câmara, Arthur Lira, disse recentemente sobre uma falta de articulação com o presidente Lula em relação aos parlamentares. Como é que está essa questão da articulação? Como é que o senhor tem visto isso? Como é que o próprio FPA está nessa articulação com o Executivo? Bem, Pedro, nós nunca tivemos um país tão dividido, com eleição quase que meia-meia. Então, por isso, o governo tem muito mais dificuldades. Eu já afirmei também que o governo Lula 3 ele não pode ser um replay do Lula 1 e o Lula 2. É um outro cenário totalmente diferente. E, especialmente, o governo precisa ter mais proatividade nessa articulação para aprovação não só do arcabouço fiscal, mas é urgente, é premente uma reforma tributária que não aumenta a carga tributária, mas facilita a vida do empreendedor, do cidadão. Então, a minha visão é que o presidente Arthur Lira tem razão. É preciso o governo ser mais proativo e, especialmente, o partido do próprio presidente ele tem que escolher se ele vai ajudar o presidente, isso vai criar obstáculo para o presidente, que já são muitos, para essa coalizão que o governo precisa fazer para aprovar os temas de interesse do Brasil. Então, é um momento que na roça a gente diria, as abóboras precisa ajeitar dentro da carreta ali, senão vai ter muitos desafios aí, muitas pedras pelo caminho do governo. Tá aí. Deputado, muito obrigada pela participação. Bom início de evento para vocês, né? A virada parlamentar sustentável. Vamos nos falando aí ao longo dos meses, porque tem muito assunto envolvendo o agro no Congresso que a gente quer saber também. Obrigado, um ótimo dia, até a próxima. Obrigado, deputado, pelas informações, viu? Um ótimo evento para vocês. Abraço. Um abraço. Obrigado.